Vamos para a palavra, gente? Lucas capítulo 18, versículo 9. Pode se manter sentado mesmo, porque você fica, para os irmãos continuar pegando o envelope aí. Então, Lucas capítulo 18, versículo 9. Amém? Misericórdia, acharam? Amém, gente? Diz assim, ó. É a parábola do fariseu e do publicano, proposta pelo próprio Jesus, ok? Então, 18, 9 de Lucas. 18, 9 de Lucas nos diz assim, nesta manhã. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. Vou ler novamente essa introdução, porque ela faz parte daquilo que eu quero partilhar com os irmãos hoje, nessa manhã. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo. Aí Jesus começa a propor a parábola. Essas são palavras de Jesus. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Pai querido e amado, lemos a tua palavra nessa manhã, ó Deus, e eu peço em nome de Jesus mais uma vez que o Senhor use a minha vida em tuas mãos, para que o teu reino seja proclamado nesse lugar e as bênçãos dos céus venham sobre as nossas vidas. Então peço em nome de Jesus, revela-se a nós nesta manhã mais uma vez. Assim é a minha oração, súplica, e você que concorda, diga amém. Muito bem, vamos para a palavra. Amados, nós estamos aqui só para você entender como eu enxergo as parábolas de Jesus. Isso é uma coisa minha, ok? Mas eu acho que ela é muito verdadeira. Toda parábola proposta por Jesus, ela tem fundo espiritual. Ele só pegava o cotidiano para que eles entendessem aquilo que ele queria falar. Então, por que ele fazia? Ele falava e contava essas parábolas para que as pessoas entendessem. Então ele pegava o quê? Exemplo do cotidiano. Então isso que está aqui, na verdade, já acontecia lá. Ele já via isso. E isso é totalmente espiritual. É como você... O que determina como você vai sair da igreja é como você chegou. É como você chegou. Tem uma história que os pregadores contam, isso não sei se é verdade, mas é uma historinha boa. Diz que o pregador novo, o pastor titular, o pastor sênior da igreja, chamou aquele carinha aquele pastor mais inexperiente, porque queria pregar no domingo à noite, porque queria fazer alguma coisa, e toda a vida ele falava: pastor, você tem que dar uma oportunidade para mim pregar no domingo à noite, porque agora eu estou pregando, não sei o quê. E o pastor, vendo aquela infantilidade daquele homem, daquela pessoa, daquele novo obreiro, nunca deixava ele pregar no domingo à noite. Então, chegou um dia, o pastor, ele tanto insistiu para o pastor falou assim: então agora... pastor, você vai pregar no domingo à noite de ceia. E aquele jovem pregador, naquele dia ficou eufórico, agora eu vou pregar, agora vamos ver como eu sou bom pregador, agora a igreja vai conhecer como que eu sou, o meu ministério. Ficou todo empolgado, e todo orgulhoso, e todo valente. E naquele dia ele se assentou do lado de uma senhorinha da igreja, que costumava não aparecer, que era aquela senhorinha que vinha orar, nos dias que ninguém queria vir, ela vinha, em momentos que ninguém queria estar na igreja orando, ela estava lá, e ele se assentou do lado dessa senhorinha,
E ele todo, nem deu muita bola para essa senhorinha, e nem notou que ela era aquela mulher que estava lá, porque ele era o pregador da noite. Então ele subiu, leu a palavra e já começou a se enroscar. Foi, amassou, não conseguiu desenvolver a mensagem, e passou para o pastor e disse: pastor, por favor, o senhor continua agora. E o pastor titular, com toda aquela experiência, continuou a mensagem, terminou a pregação, e aquele moço desceu do púlpito humilhado, e voltou, se assentou do lado daquela senhorinha, que ele não deu nem bola. E aí ele virou para ela, porque agora ele reconhecia ela, porque agora disse assim: puxa vida, o que será que aconteceu comigo? Por que eu não fui bem na mensagem, na pregação? Aquela senhorinha, com toda simplicidade e experiência de vida, disse para aquele jovem: se você tivesse subido como você desceu, daria tudo certo. Quer dizer, ele desceu humilde. Quer dizer, assim nós devemos vir para a igreja, com essa humildade, esperando de Deus, não que Deus resolva nossos problemas. Olha, há uma ênfase das igrejas, das denominações do nosso país: venha para a igreja e Deus vai resolver todos os seus problemas. Isso é mentiroso. Aquilo que nós podemos fazer, Deus não vai fazer. Isso é mentiroso. Eu não vejo isso na palavra, irmãos. Eu não vejo Jesus. Vocês viram Jesus resolver os problemas dos discípulos? A única coisa que eu acho que ele fez, que Pedro até não gostou, curou a sogra dele. Talvez arrumou um problema para ele e não resolveu. Mas você não vê Jesus resolvendo o problema deles. Jesus não veio resolver problema. Aliás, Jesus veio e colocou algo em nossas mãos que na verdade é uma batata quente. Ou você segura na sua mão, diz assim: o que Deus colocou na minha mão é precioso, até que ela esfrie e você possa comê-la, ou você vai jogar para cima. Então Deus vem e coloca algo na nossa mão, e nós fazemos daquilo que Ele colocou na nossa mão o que nós queremos. Quantas pessoas já foram visitadas pela palavra? Quantas pessoas já ouviram a palavra e a vida continua a mesma? E o pior de tudo é que a pessoa fica religiosa, e ela vem para a igreja e dizendo assim ainda: não, eu sou dizimista, eu sou ofertante, é isso que esse fariseu fazia. Ok? Só para colocar você na história e você entender a relação entre um publicano e um fariseu, era horrível. Eles se odiavam. Por quê? Quem é o publicano? O publicano também é um judeu. Ele poderia até mesmo ser da linhagem dos fariseus ou dos saduceus. Porque o que acontecia? O sinédrio, ele tinha uma composição. O sinédrio eram os sacerdotes. Uma vez por ano era escolhido, ou de ano em ano, de alguns anos era escolhido o sumo sacerdote, que na época de Jesus era Caifás, era o sumo sacerdote, mas tinha 75 outros sacerdotes. A normalidade era 25 sacerdotes serem dos fariseus, 25 sacerdotes serem dos saduceus, e mais 25, fugiu o nome agora, mas era a Bíblia não fala muito deles, porque eles criam, não na espiritualidade, eles criam na revolução através das armas, que eles precisavam pegar em armas para saírem daquele exílio, saírem daquela escravidão imposta por Roma. Então Roma estava estabelecida, e o que aconteceu? Só para você entender historicamente, o que acontecia nas guerras anteriores? Tinha um povo inimigo que estava crescendo, eles entravam em guerra. O que eles faziam? Eles iam até lá, destruíam os inimigos e despojavam aqueles inimigos, pegavam tudo que eles tinham, as riquezas, e traziam para eles. Por isso que existiam as guerras. Então as guerras, tinha um povo lá, vão até lá, é mais fraco que a gente pode vencer. Iam lá, destruíam o vilarejo, matava mulher, criança, matava todo mundo, destruía a cidade, ouro, prata, animais, toda a riqueza era o despojo de guerra deles. Eles ficavam com o despojo de guerra. Isso era tão natural e tão normal, que você vê que quando Josué é chamado e eles destroem Jericó, Deus não permite que eles tirem nenhum despojo de guerra. Aí você fala assim: por que Deus não permitiu? Porque aquela era a primeira cidade que Deus tinha entregue para eles.
a primícia você não pode comer, porque é a sua semente. É o princípio. Lembra que eu falei para vocês? Isso não está escrito na Bíblia, isso é um entendimento. Então o que acontece? Deus não deixa que eles peguem nada de Jericó. Mas Josué venceu 31 reis. Então dos 30 outros, todos os despojos foram pegos pelo povo de Israel e usufruíram deles. Então eles guerreavam, pegavam, isso era normalidade. Então alguém mais inteligente, né, um senhor de guerra, ou um general mais inteligente, disse assim: não, quando a gente vai lá e destrói o povo inimigo e rouba, a gente rouba uma vez só e pronto. O despojo que vinha veio e viram um inimigo. Se sobrar alguém ainda quer se vingar, aquela coisa toda. O que eles faziam? Pararam de fazer isso, eles sitiavam a cidade. Ou eles iam até lá e falavam assim: nós vamos fazer guerra com vocês, vocês precisam se render, e nós vamos dominar sobre vocês. E era isso que Roma estava fazendo. Já era o Império Romano mais inteligente. Então eles faziam a guerra e dominavam a região. Era isso que Hitler estava fazendo. Hitler fez o mesmo princípio. Ele foi lá, dominou a Polônia, a Hungria, e usufruía daquilo que aquele povo tinha. Ele escravizava aquele povo. Então a geração de riqueza que aquele povo tinha era gerado e tirado deles. Então o despojo de guerra não era uma única vez, era muitas vezes. E esse princípio Roma já tinha. Então eles sitiaram Israel, fizeram guerra sobre Israel e sitiaram eles lá, deixaram eles lá e tiravam impostos deles. E esse imposto que era tirado de Israel era mandado para a coroa romana. Quem era o publicano então? O publicano era um judeu que podia ser fariseu, podia ser saduceu, podia ter uma linhagem até mesmo, mas ele decidiu ser um cobrador de imposto da coroa romana, tirando imposto dos seus próprios irmãos. Imagine como esses caras eram odiados. Por isso que Jesus fala de alguém que a sociedade odiava eles, a sociedade menosprezava. É a história que ficou conhecida pela música, né, de Zaqueu. Zaqueu era um chefe dos publicanos. A Bíblia diz assim: Zaqueu era um homem publicano, chefe, era um homem rico, chefe dos publicanos, e era um homem rico. Então quando ele houve um esforço, presta atenção, ele sobe no pé, no símbolo, né? Ele sobe naquela palmeira e ele sobe para ver Jesus. E Jesus fala: hoje eu vou com você na sua casa. Isso era doideira. Um cara mestre em Israel, como Jesus já era reconhecido pelas suas palavras, por aquilo que ele havia feito, jamais iria na casa de um publicano. Então Jesus entra na casa de um publicano. O que ele está querendo dizer? É o que ele veio fazer, é o que ele veio realizar na nossa vida. Um dia Jesus entrou na nossa casa. E se você continuar sendo a mesma pessoa o tempo todo, vai ficar como um fariseu. É isso que Jesus está fazendo, está falando. Sabe aquela coisa que não pode mudar nada? É por isso que eu tenho aqui, eu odeio esse negócio de ritualismo. Eu detesto isso dentro da igreja. Nós temos uma ordem de culto, não confunda ordem e organização com ritualismo. Não tem, tem que ser feito assim? Não, a gente cultua a Deus. É bom, por exemplo, na quinta-feira, é um culto que a pastora Cláudia faz aqui, na quinta de manhã, mas não tem ordem. Às vezes ela chega aqui e fala assim: Wesley, sobe aí para tocar um pouco, para a gente adorar a Deus. E outra vez ela ministra uma palavra. Não tem uma ordem de culto. E assim, lógico que quando tem mais pessoas a gente precisa organizar. Então tem o momento da adoração, o momento da palavra, o momento do ofertório, tem tudo isso. Mas isso não tem que ser assim. E fica difícil até conviver com pessoas que são ritualistas, que não podem mudar nada. Como se a Bíblia fala assim: a misericórdia do Senhor se renova em nossas vidas todas as manhãs. O que quer dizer renovo, irmãos? O que quer dizer renovo? É mudança. Ainda não é mudar. Quando eu digo renovo, não é mudar dogmas, não é mudar princípios da palavra. É um renovo na nossa vida, que Deus diz assim: você pode me adorar de qualquer forma, você pode me buscar de qualquer forma, você não precisa estar bem arrumado, de terno. Jesus salva o ladrão da cruz, do lado dele, o primeiro cara que inaugura o paraíso, e ele estava ali semi-nu ou até mesmo nu.
E Jesus proclama uma palavra para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E a mesma coisa acontece um pouco antes de Jesus dar o último fôlego de vida no seu corpo terreno e transformar-se depois em um corpo glorificado. Arrogante, orgulhoso, dizendo: se você é mesmo o Salvador que esse povo está dizendo, salva você e salva a gente aqui também. Quem que é você? Estão dizendo que você é, mas você não é nada disso. Desafia Jesus. E o outro: cala a boca, rapaz, nós estamos aqui porque nós merecemos, mas esse homem não fez nada. Eu acredito que ele já tinha ouvido falar de Jesus para ter essa reação. Aí nós colocamos a importância da igreja. Eu contei aqui, meu pai, por exemplo, nunca veio à igreja, nunca. Meu pai foi na igreja quando a Isabel casou, quando meu irmão Toninho casou e quando eu casei. 3 vezes meu pai foi na igreja. E nós chegamos na igreja em 77. 76 para 77, não era 77 ainda. Nós chegamos na igreja. Meu pai foi 3 vezes na igreja e morreu salvo. Pastor, por que ele morreu salvo? Porque estava cobertado de oração. Ele não era um homem ruim, o problema era a bebida. Então Deus teve misericórdia dele. Eu não estou falando que isso é bom para ninguém pensar como isso aí. O bom é você fazer a obra de Deus, porque você vai chegar com as suas mãos carregadas de ouro, prata e pedras preciosas. Isso vai ser o seu galardão pela eternidade. O galardão é tão sério, que o escritor aos Hebreus diz assim, que é necessário, se você for lá em Hebreus 11, acho que é versículo 5, se não me falha a memória, fala assim: é necessário que aqueles que buscam a Deus creiam que Ele existe. Então ele está falando de fé. Se eu busco a Deus, eu preciso acreditar que Ele existe. Por quê? Porque eu vou ter certeza que uma hora ou outra eu vou achar e vou ter um encontro com Ele. Mas ele não termina aí, ele coloca uma vírgula e diz assim: e é galardoador daqueles que o buscam. Olha só, irmãos, por que ele está falando sobre o galardão? Porque o galardão é tão sério que assim, imagine só se um instante da sua vida, vou te dar aqui em tempo para você entender o que eu estou querendo dizer. Vamos dizer que hoje, esse domingo aqui, ó, que amanheceu bonito, fosse definir o resto da sua vida. Preste atenção no que eu estou falando para você, como é sério o galardão. Se esse domingo aqui definisse o resto da sua vida, então, para os mais jovens aqui, de 20 a 30, pode contar aí mais uns 50, vá? Os mais velhos já não dá para contar com tanto tempo. Mas hoje definiria o resto da sua vida. Se você seria rico, pobre, mais ou menos. Só que assim, vai depender da sua atitude. Como você vai se apresentar diante de Deus e o que você vai fazer diante de Deus hoje, esse domingo, definiria o resto da sua vida. Então, se você fosse um cara bom hoje, você seria amado, próspero, reconhecido, teria até fama. Tudo isso, um único dia definiria a sua vida, o resto da sua vida. É isso que é o galardão. Por que está falando isso? Porque o galardão é definido na nossa vida terrena, que ela é comparada por Tiago, que foi irmão de Jesus, filho de Maria e José. Ele diz assim, que a nossa vida é como a cerração da manhã. É isso que ele fala. Hoje, nesses dias frios, a gente não vê mais cerração como a gente via antes, né? Porque a gente está muito na cidade. No campo você dá aquele frio, às vezes até aquele princípio de geada, então fica aquele fechado, né? Nubla tudo e fica nublado e você não tem nem visão. Você abre a janela, você não consegue ver mais a paisagem. Mas quando vai saindo o sol, aquele dia, está frio, mas vem sol. Então pela manhã existe aquela cerração, mas quando dá mais ou menos umas 10 horas, o dia vai ficar quente, aquele calor, aquela cerração vai embora. Ele diz que a nossa vida é esse sopro e é essa fumaça terrena. Ele compara, e bem comparado, e com entendimento. Porque o que é a nossa vida diante da eternidade? Nada. É um estralar de dedos. E o que vai acontecer? O galardão é tão importante, não está preparado para falar isso, tá? Mas, se Deus e o Espírito Santo está conduzindo, que vá.
esse pequeno ciclo de vida que nós temos terrena vai definir a nossa eternidade. Não vai mudar mais hierarquia na eternidade. Por que não muda? Só para você entender, imagine só, se você arruma uma briga com um cara mais forte que você, e o cara vai pegar você, mas no dia que o cara marcou que ele vai pegar, o Mike Tyson passou lá, aí você falou, cara, o menino, rapaz, aí falou que vai me bater aqui, vai me pegar, aí o Mike Tyson fala, rapaz, você ninguém bate, ninguém põe a mão, o cara chega lá, quando o cara chega lá, você põe a mão, ó quem está aqui, não é? Põe o cara para correr, né? É a mesma coisa. Por que o galardão é definido hoje? Porque hoje nós temos livre-arbítrio, hoje nós podemos definir, depende de você somente, não depende de Deus, esquece isso, nós somos dependentes de Deus para fazermos as coisas, humildemente dependemos dele, mas existe um esforço, senão eu não teria falado para Josué, ele fala assim, Josué, Moisés é morto, esforça-te, tenha bom ânimo. É por isso que eu não consigo entender crente desanimado. Sinto muito. Crente que está sempre desanimado. Eu não estou falando que você não pode ter momentos ruins. Todos nós temos. Eu não consigo entender. Você tem que ser um lutador. Um soldado. Não um cara cheio de mimimi, como é o pessoal de hoje. Você não pode contrariar o cara. Se você falar alguma coisa que ele não gosta, ele vai embora da igreja. Agora, eu nunca vou abrir mão de pregar a palavra. Se a pessoa gosta ou não gosta, eu sinto muito. Mas a palavra tem que ser viva e eficaz. Mais cortante que a espada de 2 gumes, porque ela corta medula e separa a medula e os ossos. A alma também e o espírito, ela é cortante mesmo. É assim a palavra de Deus. Ela evidencia os homens dos meninos. A palavra de Deus, ela demonstra quem é homem e quem é menino. No momento em que ela é aplicada. Porque o homem, ele recebe a correção e fala, não, eu vou melhorar. E o menino, nesse jeito eu não quero mais. É essa geração que muitas vezes está e vai ficar gerenciando esse país. Uma geração que não sabe receber não, porque cresceu tendo tudo. Porque cresceu tendo tudo, e quanto mais as pessoas têm, mais elas ficam prepotentes, como esse fariseu aqui. Eu tenho a religião. É mais fácil o Espírito Santo, porque a palavra de Deus diz assim, que o Espírito Santo descerá sobre quem? A promessa do Espírito Santo não é assim, e o Espírito Santo descerá sobre os espirituais. Não é? A palavra de Deus diz assim, e o Espírito Santo descerá sobre toda a carne. Sabe o que quer dizer? Sobre aquele cara que é pecador. É isso que Jesus está falando. Esse cara reconheceu a necessidade que ele tinha de Jesus, a sua pequenez diante da grandeza do Senhor, e ele vai lá humildemente e ele se arrepende dos seus pecados, ele volta justificado para sua casa, e o religioso foi até Deus, orou para Deus, e a oração dele não subiu. Por quê? Porque ele acha que ele é autossuficiente, é impregnado de uma religiosidade violenta. Por quê? Olha, você já ouviu essa expressão, por exemplo, aos amados do Senhor, Ele dá enquanto dorme. Já ouviu essa expressão? É verdade isso ou não é verdade? Está na palavra. Aos amados dele, Ele dá enquanto dormem. Então, dormir é espiritual. Olha só, descansar no Senhor é espiritual. Ele fala assim, para aqueles que morrem no Senhor, ele diz assim, Deus se alegra na morte do justo. Morrer é espiritual. Aí eu vejo, e sinto muito por isso, eu já vi falar assim, o pastor fulano de tal, morreu de Covid. Se ele era de Deus, glória a Deus. Eu fico era crente, morreu. Viu, a gente só vai sentir um pouquinho de saudade, mas é até breve, logo a gente vai estar junto. Nós perdemos aqui a irmã Ana, nós amávamos ela, a família dela muito mais, irmão Beto, a Vivi, claro que estão sofrendo a separação, a ausência dela, e muito,
Porque ela era aquela mulher mãezona, amorosa. Vai sofrer, mas pergunta se ela quer voltar. Se você puder mandar bater um fio para ela. Fala assim, mana, seguinte, apareceu uma brecha aqui na lei, e você vai poder voltar. Vê se ela quer voltar. Nunca mais, porque lá é muito melhor que aqui. Não tenho dúvida nenhuma. Então nós precisamos entender o que é espiritual e o que é carnal, o que é da carne. O cara se veste com uma capa de religiosidade, o cara se veste, eu sou crente agora, então. Não, vale a pena ser bom. Quando você se tornar crente, você precisa entender que vale a pena ser bom. Vale a pena você ser bom com a sua esposa. Esposa, vale a pena você ser boa para o seu marido. Filhos, vale a pena você ser bom para os seus pais. Pais, vale a pena você ser bom para os filhos. Isso é bom e até tirado de otário. Eu já falei aqui muitas vezes. Eu sou de formação de direito. Imagine se é inerente a todo aquele que fez direito saber aquilo que a lei lhe proporciona e lutar, você já é condicionado a lutar pelos seus direitos quando você faz a faculdade. Por muitas vezes eu paguei aquilo que eu não devia, só para não sujar o nome de Jesus e um babaca, para não falar outra coisa, irmãos, não ficar falando, a igreja não me pagou. Não, paga. O pastor Flávio até ficava bravo, eu falei, paga para o cara. Eu não devia, mas não paga. Paga para o cara. Eu não devia, a igreja não devia. Eu poderia ter entrado na justiça, eu poderia ter feito. Não, paga para o cara. Por muitas vezes eu fiz isso. Só para não dizer assim. Eu sei que o cara falou, o cara é um otário. Otário é ele, que não sabe o quanto. Porque quando eu olho para a igreja, eu tenho mais zelo por essa casa que pela minha. Presta atenção. A minha casa, eu mudei nessa casa faz 10 anos, vai fazer 10 anos, estou fazendo a primeira reforma agora, depois de 10 anos, e a pastora Cláudia falou assim, você não vai arrumar? Eu falei assim, eu vou fazer um provisório, depois eu resolvo. Provisório também, menos de 10 anos? Isso aí é querer a esposa, querer arrebentar a gente. Faz 10 anos, você acha que não precisava de uma reforma? É claro que precisava. A casa, e nem fui eu que construí. A outra casa que eu construí é muito melhor que essa que eu moro, porque eu que construí. Essa daí foi os outros que construíram. Se eu construísse, eu jamais faria uma casa dessa que eu moro. Precisava de reforma de um monte de coisa, mas eu fui adiando. Aí chega uma hora, não dá. Mas aqui eu já fiz uma centena de reformas em 4 anos, porque o zelo da casa do Senhor me consome, e não da minha. Eu fico impressionado, às vezes a pessoa vir à igreja e não ter zelo pela igreja que ela vê. Eu fico impressionado e fico entristecido, tremendamente entristecido, porque ele vê esse espaço que é dele, não é meu, não é herança dos meus filhos. Se eu morrer hoje, meus filhos não herdam esse lugar, não é herança dos meus filhos. Pode ser dos filhos espirituais, mas dos físicos não, é herança nossa. Então esse lugar é nosso, e a pessoa está vendo, e não, às vezes não tem cuidado. Eu não estou falando, eu agradeço, presta atenção, igreja. Eu não estou aqui reclamando da minha igreja, eu acho vocês uma bênção, acho mesmo. Falei com um amigo, ele é o pastor da igreja, é um dos pastores. Eu falei, ei, como é que está a igreja lá, pastor? Ele não é o titular. Então, a igreja voltou agora. Desde março, voltou agora, domingo passado era. Voltamos pela primeira vez em março. Desde março. Que legal. E como é que foi? Foi bom, os irmãos. A igreja é maior que a nossa. Falou assim, e foi bom lá? Como é que foi lá o primeiro culto? Então, tinha 50 pessoas. Depois, em março parou, voltou o culto primeiro, 50 pessoas, uma igreja maior que a nossa, com mais gente. Eu tomei um baque. Falei, por que será, né? Porque quando começou essa pandemia, esse tudo, eu fui o primeiro a falar assim, se alguém chegar aqui e falar, pastor, muitos falam, pastor, pediram um abraço, alguns, mas jamais, eu respeito a tua opinião,
não quer me abraçar porque está preocupado, porque tem gente em casa que é do grupo de risco, jamais eu vou obrigar você a fazer isso. Claro que não. Mas aquele que fala assim, pastor, eu quero um abraço cura as pessoas, como eu vou falar assim, ai, eu não quero abraçar porque eu sou o pastor frango. Jamais, irmãos, jamais. Falei isso para alguns irmãos aqui. Ai, tem pessoas que têm familiares que trabalham na saúde. Tome cuidado, troca a roupa, faz o que você puder fazer, mas crê em Deus, por favor, crê em Deus. Se eu tivesse alguém, um familiar meu, que trabalhasse aí vamos dizer, na trincheira da frente, que é o pessoal da saúde, que a gente tem que orar muito por eles, porque o problema existe, está aí, não adianta a gente tapar o sol com a peneira. Agora, entre ter ficado sem abraçar um filho, ou uma esposa, um marido, desde março até agora, eu preferia ter dado uns 10 abraços e ter ido embora. Sinto muito falar, cada um é cada um, eu não estou julgando ninguém, irmãos. E as atitudes, nossa, definem quem nós somos, mas eu não estou aqui para julgar. Agora, eu jamais, então, quando o governo falou, tem que fechar, eu fechei. O governo falou, pode abrir, eu abri. E não desisti um minuto, irmãos. E aí, no meio de uma crise, de uma pandemia, vocês sabem disso, eu fechei aqui uma outra posse, compramos isso aí, no meio da crise, irmãos. E aí o que eu falo para você, quando a gente fala, a bênção, ela vem da igreja para nós. E essa igreja não é que ela vai ser uma igreja próspera, ela já é, você faz parte dela. Quando você ama este lugar, ama esta igreja, a bênção que nós estamos recebendo, ela vai para a tua vida. Porque eu não estou aqui pregando coisa errada não, irmãos. Presta atenção, porque quando Jesus propôs, eu leio para você aqui, é João 15. Olha aqui o que ele fala. Vamos ler, para ficar bem claro para você, como é o relacionamento com Deus. Porque as pessoas acham que vir na igreja eu me relacionei com Deus. Eu já contei isso aqui também uma série de vezes, mas é bom contar e ratificar. Meu pai fazia feira, nos criou fazendo feira. E ele fazia feira de domingo lá onde o Bidu vai. O Bidu e a Hilda vai até hoje. Comer pastel, lá na Vila Hortência. Meu pai fazia ali, a rua principal é Santa Maria, né? A Santa Maria, que é a maior. Meu pai fazia na Santa Maria. E aí vinham os parentes nossos e a igreja lá começava a missa, a Bom Jesus começava a missa 6 horas da manhã, já batia o sino, tinha a primeira missa. Aí os amigos e os parentes iam na missa, comiam um pastel e iam na banca conversar com meu pai. E olha o que esse povo falava, dizia assim, entrava lá assim, oi Afonso, tudo bem? Tudo bem, já cumpri minha obrigação, comi um pastel, passei aqui, vou embora para minha casa. Você veio na igreja cumprir sua obrigação e quer que Deus te abençoe? Você não veio encontrar com seu pai porque você o ama, porque você quer um abraço dele e você quer abraçar ele? Você é religioso. É o mesmo caso do fariseu que está indo lá dizendo, eu só vim aqui para dizer que eu sou o cara. Sinto muito. E não é, viu? E não vai pensar você que talvez você esteja aqui, você é católico, não vai pensar que não tem crente assim também. Tem também. Tem essa conversa não. Viu? A gente precisa aprender a cortar na própria carne. Tem católicos assim e tem crentes assim também, que vêm na igreja por pura obrigação. Eu não estou aqui falando para ofender ninguém. Eu estou falando aqui debaixo de uma unção. E se eu falo debaixo da unção, ai de mim, se eu pregar alguma coisa errada, ou se pregar alguma coisa contrária. João 15. Eu sou a videira e meu pai é o lavrador. Pronto. Quem é a videira? Jesus. Deus cuida da videira. Agora, e toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa, e toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. É sério isso aqui. Isso é Jesus que está falando. Quem tem cuidado de nós é Ele. Jesus é assim, eu sou a videira, eu sou o caule. Você está ligado, você só se alimenta se eu estiver vivo em você. Mata o caule. Morre o caule, morre o galho, morre a flor, morre o fruto. Então nós só nos alimentamos quando Jesus estiver vivo em nós.
Está vendo por que você vê que a pessoa vem à igreja, volta para casa, vem para a igreja, volta para casa e continua a mesma coisa? Porque Jesus está morto nele. Jesus não está vivo nele. Porque quando Jesus está vivo, nós temos o prazer de estar aqui na casa do Senhor, irmãos. Eu faço 3 cultos aqui, vou fazer 53 anos, eu já não sou mais criança. E vou falar uma coisa para você, os 3 cultos me deixaram mais alegre ainda. Do segundo culto para o terceiro eu não vou embora. Podia, minha casa é pertinho, 5 minutos daqui. Podia descer com o carro, mas eu não vou. Eu fico aqui, às vezes a Karine está comigo e fala, filha, vai lá na padaria, pega um pão. Ela vai lá, a gente come lá na cozinha, dou risada com os irmãos. Sabe por quê? Porque eu gosto de estar aqui na casa do Senhor. Eu gosto de estar na minha casa. Vou pensar para você, minha casa tem paz, irmãos, mas eu gosto de estar lá também. Mas eu gosto de estar aqui com os irmãos. Entenda aí, é prazer, eu não venho aqui por obrigação. Eu não venho, agora eu tenho que pregar a palavra. Não, a palavra já está em mim. Eu não preciso, olha, você sabe que eu sou seletivo para trazer pessoas para pregar aqui. Mas eu já trouxe amigos meus, que falam, amigos da minha idade, com ministério até maior, mais tempo do que eu. E falar, eu dou risada disso, eu nem entendo isso. Tem certas coisas que eu não consigo entender. Aí então, pastor, isso daí nós pastores fazemos um com o outro. Eu falo assim, você quer um tema que a gente pregue? Você tem alguma coisa que fale? Isso é meio ético e também, assim, é normal entre os pastores. Não, fica livre. Então eu vou preparar uma mensagem. Eu vou ver aqui o esquema. Eu sinto muito dizer que eu não consigo entender um cara com 50 anos de idade, que prega há mais de 20 anos. O duro alguns me veem pregar aqui há mais de 20 anos. Já é difícil, né, Bidu? Mesmo cara. Toda semana. Agora, se eu for para uma outra igreja, que nem quarta-feira agora eu vou pregar fora, numa outra igreja. Você vai preparar uma mensagem? Eu não vou nem ler a Bíblia. Vou ler a Bíblia, porque eu leio quase todo dia. Eu leio, dou uma paradinha, dou uma lidinha, daqui a pouco vou ali. Vai preparar uma mensagem? Mas nunca! Eles nunca me ouviram pregar. Eu devo ter uma centena de mensagens na minha cabeça. Uma centena delas. Dura pregar para vocês todo dia. Pregar 3 mensagens. Eu prego no mesmo texto, mas sai completamente diferente, porque é a necessidade da igreja. E o Espírito vai conduzindo. Então é debaixo da unção, porque o lavrador é Ele. A dependência dEle. E se o caule, que é Jesus, estiver vivo na minha vida, a palavra está comigo, irmãos. Eu não preciso, a palavra está com você. Sabe por quê? Aí você consegue entender. Fala assim, olha, você pode ir diante dos doutores. Abra sua boca, porque eu a encherei. Você não precisa ser. O que eu falo agora diante dos doutores? Eu não estou. Olha, eu já fui em casa que eu tive que abaixar, de tão baixinha que a casa era, para levar uma cesta básica, um alimento, porque o irmão, uma pessoa estava precisando. E nessa casa eu já encontrei paz. Tudo limpinho, arrumado, simplesinho, panelinha areada, 2 ou 3 panelinhas só. Indicativo engraçado, né? Quando eu vou nessas casas simples, eu aprendo muito mais. Eu aprendo nas 2, né? Mas quando eu vou nessa casa simples, às vezes você vê assim, você dá você põe um reparo, né? Eu não reparo para falar para as pessoas, mas para ver, assim, às vezes não tem um armário de cozinha, não tem aquela, eu acho tão bonito aquilo, é cristaleira, né? Ildinha, cristaleira que põe os cristais, é isso? Como que chama aquela? Armário da sala, eu acho lindo aquilo, acho lindo, cristaleira, né? Coisa mais linda, né? Aquele móvel geralmente rústico, mais antigo, os cristais, eu acho muito bonito aquilo. Na minha sala nem tem espaço para pôr um negócio desse, mas eu acho que se eu tivesse eu punho, eu comprava um devagarzinho, nem comprasse devagar, acho muito bonito, mas não precisa daquilo, porque eu vivo sem a cristaleira faz muitos anos, eu até gosto, acho bonita. Mas faz 30 que eu sou casado, e eu não morri por causa da cristaleira, estou vivo. Aí você vai numa casa simples, irmãos, aí você vê 3 panelinhas penduradas,
né? Às vezes 2 panelinhas, uma frigideira, uns talherzinhos só. E você pergunta para a pessoa, quanto tempo você... eu já vivo aqui há 30 anos, feliz. Aí você fala assim, caramba, não precisa de muito para viver. As pessoas querem muito, mas não precisa muito para viver. Porque ela viveu 30 anos aqui e está dando risada, né? E como o Bidu, já contei esse testemunho dele muitas vezes, né, Bidu, do irmão lá. Mas vale a pena, é bom contar. O Bidu não era convertido, ele era gerente do Constru Shopping, né, Bidu? E no Constru Shopping antigo, eu gozado que Deus faz umas coisas estranhas. Olha, eu vou falar uma coisa para você, eu nunca imaginei que depois que nós saímos da nossa antiga denominação, eu voltaria para a Vila Carvalho, nunca. E Deus me trouxe para a Vila Carvalho novamente. Aqui é Vila Santa Rita, mas ninguém sabe disso, é Vila Carvalho. Eu adotei, já falei, pronto. E eu nunca imaginei que eu voltaria para cá. E Deus trouxe aqui, eu acho que porque tinha alguma coisa para terminar nesse bairro, ainda. E o engraçado é que o Bidu é a mesma coisa, porque ele foi gerente do Constru Shopping. Nasceu na Santa Rosália. Não, mas o Moreno era lá, né? Não, o Moreno era para aquele lugar, né? E o engraçado é que a história do Bidu é a mesma coisa. Você viu que é um negócio que a gente fala assim, né? É Deus, a igreja, nós, é o agricultor, é a videira, é nós. Você vê como é importante a igreja? A mesma coisa aconteceu com o Bidu, ele voltou para o mesmo lugar. Parece Deus assim, para Deus falar assim, eu trago de volta para honrar quem eu quero. E é verdade, irmãos. Deus trouxe a igreja aqui nesse bairro. Podia ter, eu fiz oferta, o Bidu sabe disso. Eu fiz oferta em outros lugares, o Bidu sabe. Eu fui lá falar, fiz oferta no barracão. E o Bidu ainda torci para você não comprar lá. Não gostei. Coisa. Não sei, aquele lugar não sei. O Bidu sabe, outros lugares. Fiz oferta. Não consegui. Aí vim aqui. Foi meu, Bidu. Vim aqui, confesso que eu já tinha feito oferta em vários lugares, e não era nenhum deles na Vila Carvalho. Eu vim aqui, e geralmente eu sou empolgado, o pastor Flávio, não vai dar certo aqui. Eu falei, opa, geralmente é eu que falo essa frase, vai dar certo, vamos fazer, vamos acontecer, Deus está no controle, Deus está com a gente. E Deus trouxe para o mesmo lugar, a mesma coisa aconteceu com o Bidu. Deus levou ele no lugar onde ele era gerente, né? Nunca foi dono, mas levou ele coladinho com o lugar ali, para dizer, quem honra sou eu. Talvez você nunca tenha pensado de comprar esse lugar lá. Acho que não, né? A primeira loja foi lá no Campolim, né, perto do Tivoli. Depois a outra foi lá onde está Jaguar, agora, pertinho, né? Mas Deus trouxe ele, naquele lugar. A mesma coisa com a igreja. Parece impressionante. Eu nunca tinha, isso veio agora, Bidu, eu nunca notei isso aí. Olha só, eu vou falar o que o Bidu falou aqui para os irmãos também que estão nos assistindo ouvir. Ele disse assim, que o lugar que nem o Bidu nem a Hilda, não vou ficar metido por causa disso. O lugar, eles não alugam o lugar lá, é deles, é próprio. Se você for comprar material lá na Bidu Casa e Acabamento, em frente do Extra, do lado onde era o Constru Shopping, né? Tá a empresa dele, lugar próprio. Deus colocou, é bênção demais, né? E ele está dizendo assim que quando ofereceram para ele comprar o lugar, né, que era só uma estrutura ainda, não estava terminado, falou, é muito bom aqui, seria muito bom, mas não é para o meu bico, quer dizer, não é para o meu bolso. Mas Deus honrou, irmãos. Então, é isso que eu falo, quando a bênção está sobre a igreja, os irmãos prosperam juntos. E na mesma medida e na mesma norte. No mesmo norte. Então, deixa eu contar a experiência do Bidu. O Bidu trabalhava no Constru Shopping. Na época do Constru Shopping, eu mesmo comprei piso lá. O Bidu ficava numa parte de cima, porque ele trabalhava como gerente. E tinha lá o moço, que era de serviços gerais, né, Bidu? Que era crente e falava para o Bidu, um dia você vai ser crente, Bidu. Olha o que o Bidu falava. A gente morre com a própria língua da gente, né?
O Bidu dizia, ele tinha 6 filhos, esses serviços gerais aí, era crente, vinha para a igreja e falava, Bidu, um dia você vai ser crente. Foi visitar você? Ah, que benção. Ah, viu? Ele tem algo no céu para receber, por ter lançado essas palavras na sua vida. Porque tudo que é bênção, ela impregna na nossa vida. Um dia você vai ser crente. Amém. É. Ele falava assim, então o Bidu falava para ele assim, viu, você é louco ser crente, você tem 6 filhos, ganha um pouquinho aqui, ainda dá o dízimo lá na igreja para o pastor. Quer dizer, era a visão que ele tinha de mundo. Ah, hoje ele é aposentado, era Mar. Deus abençoe ele. Tá bem? Glória a Deus. Mande um nosso abraço para ele. Que Deus continue abençoando ele. Então, só para você entender que a pessoa, ela é a visão do mundo. Que as pessoas, não, e como que pode esse cara ser crente? Ninguém entende a gente. E não é para entender mesmo, irmãos. As pessoas, elas estão como esses, cada um subiu, como nós lemos aqui, cada um subiu para a igreja de um jeito. Determinou como eles voltaram. Então, como a gente deve vir para a igreja? Nossa, amando esse lugar, irmãos. O Senhor ordena a bênção nesse lugar. Existe uma hierarquia. Jesus, irmãos, ele disse assim, eu sou menor do que o meu pai. Eles não são menores, eles estão no mesmo status, Pai, Filho e Espírito Santo. Não tem ali maior ou menor, mais autoridade, menos autoridades. Eles trabalham entre eles, entrelaçados. Mas quando ele vai falar do pai, ele fala assim, meu pai, eu sou a videira, e meu pai é o agricultor, tem uma hierarquia, vocês são os galhos. Se o caule estiver vivo em você, a palavra está em você, sabe o que vai acontecer? Você vai florescer e você vai frutificar. Notem que eles assim, vocês estão na ponta, aonde surgem os frutos, amém? Então Deus está nos preparando, para que em nós surjam frutos, mas depende de como eu me achego a Ele, como nós propomos aqui, hoje, através dessa parábola, falada por Jesus. Como você vem à igreja? Como você se achega a Deus? Toda vez, eu me achego a Deus em agradecimento. Notem que até o Pai Nosso é instruído assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Quer dizer, já começa agradecendo o nome dEle, aquilo que Ele faz em nós. Então preste atenção, como você tem vindo à casa do Senhor, e como você tem se apresentado diante do Senhor, vai mudar a tua vida, amém? Vai mudar. Hoje é o dia de mudança na tua vida, hoje você pode dar um novo norte para a tua vida. Deus não te trouxe aqui à toa. Deus não trouxe aqui porque, foi uma coincidência. Não, você veio aqui porque hoje é o tempo de mudança na tua vida e Deus quer mudar a tua história. Mas você precisa crer, amém? Você precisa crer. Então convido você a ficar em pé para nós orarmos e encerrarmos esse culto no nome de Jesus, como nós começamos, adorando, bendizendo o poderoso nome dEle, amém? Hoje nós não temos músico para encerrar, irmãos, como eu falei, eles estão ali no discipulado, tá? Mas nós vamos orar, encerrar o nosso culto no nome de Jesus, agradecendo a Ele. Não leve nada do que eu falei aqui na pessoalidade. Nós nunca, eu sempre digo isso, pessoas pequenas falam de pessoas grandes falam de projetos. Nunca leve, isso eu garanto para você, pelo menos a minha pregação. Eu não vou garantir de todos, porque eu não conheço o coração de todos, mas a minha pregação nunca é pessoal, nunca é para te afrontar a pessoa na sua pessoalidade. A minha pregação é a palavra, e a palavra de Deus, ela diz como nós devemos viver, e como nós podemos fazer para viver. Então que você hoje leve esta palavra para a sua casa, e leve ela como mudança para o seu interior. Não suba como aquele fariseu subiu dizendo, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, tira o eu da sua vida e diga, eu sou um pobre pecador e preciso de Ti todos os dias. Eu sou só apenas um galho. Se o Senhor estiver vivo em mim, eu também estarei vivo. Se o Senhor estiver vivo em mim, eu também frutificarei. Se o Senhor estiver vivo em mim, eu vou florescer, e todos vão ver e vão ter que reconhecer que o Senhor está na minha vida. É assim. Nós vivemos, não pedimos isso a Deus,
Não pedimos para que os outros reconheçam, mas é uma normalidade quando Deus abençoa aquele que crê, as flores aparecem, e quando as flores aparecem, todos vêm. Nós estamos num período que floresceu a cidade, como é aquelas árvores que florescem? Ipê, né? Isso, obrigado, Nini. Ipê roxo, não tem pouco ipê roxo, aqui é mais branco e amarelo que a gente tem na cidade, mas é a coisa mais linda do mundo. Quando floresce, a gente passa lá, eu passo admirando, e assim é a nossa vida. Nós não pedimos, não, isso não é para aquele que depende de Deus, ele não quer saber, mas acaba sendo natural, as flores aparecerem e as pessoas terem que ver que Deus está na nossa vida, não porque nós somos bons, mas porque Deus está na nossa vida. Essa igreja depende de Deus, nós não dependemos de ninguém, nós não dependemos do governo, não dependemos dos dizimistas da igreja, nós dependemos de Deus, porque Deus é quem toca, Deus é quem age. Esta igreja depende de Deus, e eu quero ensinar você a depender dele também. Deixe o caule vivo na sua vida, e você vai ter alimento bom todos os dias, aquela seiva boa que vai te alimentar e vai fazer você florescer, vai fazer você frutificar, para que todos vejam. E a glória nunca vai ser nossa, a glória sempre é dele, é por ele, porque aqui seguindo ele fala, quando ele propõe esta parábola, quando ele propõe esse ensinamento através da videira, ele diz assim: sem mim nada sois e nada podeis fazer. E é isso que nós entendemos de Deus. Eu não sou nada sem Ele, mas quando Ele está na minha vida, quando Ele está na sua vida, é como o salmista. O primeiro salmo começa assim. Salmos é tão maravilhoso, né? Mas o primeiro salmo, ele começa assim, dizendo que nós somos como a planta, a palmeira, que é colocado junto a um ribeirão de água, né? Uma fonte de água. E diz assim: no tempo certo, você vai frutificar. Palavra, irmãos, isso aqui não é uma invenção minha, é no tempo dele. Leia o Salmo 1 na tua casa, para você entender, é no tempo dele. A fruta, ela só é boa quando ela está no tempo certinho dela, e ela está madura, está no doce que ela pode ter, no máximo da doçura, da sua doçura, no tempo certo. Amém? Aleluia. Vamos orar e encerrar esse culto. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, te agradecemos e bendizemos o teu nome, ó Pai. Eu sei que o Senhor falou hoje nessa manhã. Eu sei que o Senhor falou conosco e o Senhor ministrou a nossa vida e o nosso coração. Amada igreja, eu não sei como você está, mas se você tem uma necessidade de mudança, eu quero orar por você. Eu não vou chamar você à frente, nem tempo há tempo para isso. Mas se você quer realmente sair daqui mudado e transformado por esse poder, em sinal que você deseja isso, coloque a tua mão na altura do teu coração, eu vou orar por você nessa manhã. Se realmente você quer uma mudança, se realmente você quer uma transformação, coloque a tua mão na altura do teu coração, eu quero orar por você. Eu quero que você hoje, nessa manhã, saia daqui transformado e mudado. Que as angústias desse mundo nunca mais façam parte do teu coração, porque na verdade estamos aqui até o momento e a hora que Ele quer e Ele deseja. Se Ele nos chamar, que cada um de nós estejamos preparados, e se Ele nos chamar através da volta, do retorno de Jesus, chamar a sua noiva e a sua igreja, que cada um de nós estejamos preparados. Deus, perdoa os nossos pecados, Deus perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados no pensar, no agir, no tocar, no sentir, no andar. Deus, muitas vezes fazemos coisas que nunca deveríamos fazer, porque o Senhor tem nos dado tanto, temos muitas vezes mais do que merecemos. E eu sei, ó Deus, que esse irmão e essa irmã que está colocando sua mão na altura do seu coração hoje, nesta manhã, está aqui desejoso, ansioso para mudar e para transformar a sua vida e a sua história, para que nunca mais ela seja a mesma. Deus, nós oramos nesta manhã, Senhor,
E pedimos no nome de Jesus, que esse meu irmão e a minha irmã tenha força, espírito de ousadia, como um dia o Senhor desafiou Josué, para que ele tivesse ânimo, para que ele fosse ousado, para que ele fosse valente, para que ele fosse corajoso. Nesta manhã, esse espírito mesmo de Deus vindo sobre essa vida de coragem, de ânimo, de ousadia, esteja sobre as nossas vidas, e em especial sobre essa vida que colocou a sua mão na altura do seu coração, dizendo: eu necessito de mudança, eu posso melhorar. Ainda que sejamos bons, nós podemos melhorar. Deus, em nome de Jesus, faça com que frutos, que flores apareçam na vida do meu irmão e da minha irmã, e depois das flores vem o fruto, e que o fruto venha no seu tempo certo, porque ele será saboroso, porque ele será maravilhoso, porque o fruto no tempo certo é bom. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora nessa manhã, ó Pai, e abençoamos esta igreja como teu servo, como teu filho, como profeta desta casa. Eu abençoo tua vida, tua casa, tua família, o teu emprego, o teu trabalho. Se você estiver desempregado, no nome de Jesus eu profetizo sobre a tua vida uma porta do emprego aberta esta semana. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de você, que o Senhor possa abrir portas que não podem ser fechadas pelo homem, pelo mundo, e que Ele seja exaltado e glorificado na tua vida, porque o Deus que abre portas e ninguém fecha é manifesto aqui hoje, nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, eu abençoo este povo. Pai, leva cada um de nós de volta para as nossas casas, mas guardados pelas tuas mãos santas e poderosas, ó Pai. Guarda este povo, guarda esta igreja, dê a eles, ó Pai, dê a nós, cada um de nós, a este povo e a esta igreja, aqueles que nos assistem também, possa ter a melhor semana, viver a melhor semana que eles já viveram sobre a face desta terra, Pai. Que essa semana seja a semana da paz, da alegria, da bênção, da prosperidade vindo de Ti. Nós não queremos prosperidade deste mundo, queremos prosperidade do céu, porque a prosperidade do céu ninguém pode remover. A prosperidade desse mundo, o ladrão corrói, o ladrão rouba, a traça corrói, mas a prosperidade que vem de Ti, nenhum homem tem o direito ou a autoridade para roubar, somente o Senhor pode tirar. Mas sabemos que vivemos pela Tua misericórdia, Pai, e queremos assim continuar vivendo para uma semana de paz, alegria e vitória. E você que crê, diga amém. Que a graça, a paz, a comunhão, a consolação e o amor de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo esteja sobre a sua vida e assim permaneça até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Aplauda Jesus, glorifique o nome dEle, a Ele toda a honra, toda a glória e toda a exaltação nessa manhã, no nome de Jesus. Deus abençoe, uma excelente semana, amamos vocês, vocês que nos assistem também, Deus abençoe, amamos vocês.